Oi, tudo bem? Então, eu sou a Prof. Cíntia. A partir de agora eu vou assumir as aulas de física de vocês, ok? E aí, hoje, a gente vai falar sobre transmissão de calor, transmissão de energia térmica. Então, antes de falar sobre a transmissão do calor, a gente vai falar sobre o que é o calor. Então, a transmissão do calor, ela pode acontecer de três formas: condução, convecção e irradiação. A gente vai ver então hoje o que é cada uma dessas formas de propagação e o que é o calor. Então, primeiro, o que é calor? Será que calor é o que a gente fala no nosso dia a dia? Ah, hoje está muito quente, então eu estou com muito calor. Será que é isso? Na verdade, não. A definição da física de calor, ela é diferente. Então, para a gente definir calor, vamos pensar no equilíbrio térmico. O que acontece quando a gente coloca dois objetos de temperatura diferente em contato? Um com uma temperatura maior e um com uma temperatura menor. Quando a gente coloca esses dois objetos em contato, vai haver uma troca de energia, um fluxo de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que os dois atinjam a mesma temperatura, até que os dois atinjam o equilíbrio térmico, certo? Essa transmissão de calor é chamado fluxo de energia. Esse fluxo de energia é o que nós definimos como calor. Então, calor é energia em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. Só existe calor enquanto há diferença de temperatura, enquanto há o trânsito da temperatura do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Quando a temperatura dos dois objetos se iguala, não existe mais calor. Então, dizer que um corpo possui calor é errado na física. Um corpo não possui calor. O calor é a energia transferida de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Na natureza, essa transição ela acontece espontaneamente e sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, o calor ele pode se propagar em meios sólidos, meios fluidos e até mesmo no vácuo. Então, quando a gente coloca uma panela no fogo, só a base fica em contato com o fogo, mas toda a panela vai aquecer. Isso é uma propagação em um meio sólido. A água dentro de uma panela que esquenta, ela esquenta e é um meio fluido. A energia solar que chega até nós, ela atravessa o espaço onde não há meio material. Então, existem três tipos, como eu falei, três tipos de transmissão do calor. Condução, que vai acontecer principalmente nos sólidos. Convecção, que acontece nos fluidos, então fluidos, gases e líquidos. E a irradiação ou radiação, que não existe a necessidade de meio material, ele consegue se propagar no vácuo. Então, aqui no 1 nós temos uma propagação por convecção, que é um líquido dentro de uma chaleira. Aqui no 2, uma transmissão por condução, que é a panela que esquenta em contato com o fogão. E no 3 é uma propagação por irradiação. A chama da fogueira vai esquentar o ambiente ao redor por irradiação, certo? Então, como que acontece a propagação por condução? Vamos pensar que eu tenho uma xícara numa temperatura ambiente. Então, inicialmente ela está fria. Quando a gente coloca a chaleira, o chá quente, ela vai aquecer as moléculas da xícara que entrarem em contato com esse chá mais quente, ok? Então, pense, por que toda a xícara esquenta se só a parte de dentro, só a parte interna que está em contato com o chá quente? O que vai acontecer quando um material de temperatura mais fria entra em contato com um material de temperatura mais quente? Esse mais quente vai agitar as moléculas que estão ali, ok? Então, essas partículas que vão ter um aumento de temperatura, elas vão ter uma maior agitação térmica. Então, vamos supor que a gente tem aqui um material sólido e aqui a chama de uma vela, tá? Então, essa chama de vela vai aquecer essas partículas que estão aqui. Quando aumenta a temperatura dessas partículas, o que vai acontecer com elas? Vai aumentar a agitação térmica delas, ok? Elas vão vibrar com maior intensidade. Então, essas partículas que estão ali em contato com essa chama da vela, elas estão mais aquecidas, elas têm uma maior vibração, uma maior agitação. Essa agitação vai ser passada para a molécula vizinha, e essa molécula vizinha começa a se agitar também.
essa agitação da vizinha vai passar para a vizinha, para outra vizinha e assim sucessivamente, até que todo o material tenha a mesma temperatura, ok? Isso é a propagação por condução, ela vai aquecendo partícula por partícula. Então, condução é o processo de propagação do calor no qual a energia térmica passa de partícula por partícula de um meio, ok? Então, a propagação por condução acontece em meios sólidos. A molécula que está com a maior energia, maior agitação térmica, agita a vizinha e assim por diante. Transmissão por convecção. Transmissão por convecção, ela vai acontecer principalmente, basicamente, em meios fluidos, sólidos e líquidos. Então, o que acontece quando a gente está num ambiente fechado, digamos numa sala de cinema ou numa sala de aula mesmo? Depois de um tempo, o ambiente começa a ficar abafado. Por que isso acontece? As camadas de ar que estão mais próximas das pessoas vão ser aquecidas por essas pessoas. Se aumenta a temperatura dessa massa de ar, o volume aumenta também dessa massa de ar. Então, quando aumenta a temperatura, aumenta o volume dessa massa de ar também. E se aumenta o volume, diminui a densidade, ok? Diminuindo a densidade, então esse ar que está mais próximo, que está numa temperatura maior, menos denso, ele sobe. E aí esse ar menos denso sobe e ele faz com que o ar mais frio desça. Esse ar mais frio desce, fica em contato com as pessoas, aumenta a temperatura, aumenta o volume, diminui a densidade. Esse ar sobe de novo e desce um outro ar frio. Esse é um processo cíclico, ok? Cíclico. Então, olha aqui. Nesse processo de transmissão por convecção, a gente tem o que a gente chama de correntes de convecção ou linhas de convecção. Então, aqui, essas partículas que estão aqui, esse fluido que está aqui mais perto da chama do calor, mais perto da chama do calor, ele vai aumentar a temperatura dessas partículas. Então, aumenta a temperatura aqui, aumenta o volume e diminui a densidade. Esse ar menos denso sobe, e aí desce um ar mais denso, mais frio. Quando esse ar frio desce, ele vai chegar nessa região, vai aquecer e sobe de novo, desce um outro ar mais frio e assim sucessivamente. Essas são as linhas de convecção e é assim que acontece o processo de transmissão por convecção, ok? A geladeira funciona por... Os alimentos na geladeira esfriam por convecção. O ar-condicionado, por que é aconselhável que o ar-condicionado seja instalado na parte mais em cima dos cômodos? Porque é justamente onde vai ficar um ar mais frio, ok? Muito bem. Então, convecção é o processo de transmissão do calor, no qual a energia térmica muda de local acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. Ocorre somente nos fluidos, gases e líquidos. Então, convecção, o que é? Todo o material que estava ali é um material aquecido que se desloca, ok? Então, o ar aquecido ali que vai subir, ok? Muito bem. E, por último, a transmissão por irradiação. Bom, quando a gente está na praia tomando um sol lá, a gente fica disposto à radiação solar, certo? Essa energia térmica, ela consegue chegar até a Terra através das ondas eletromagnéticas. Quando elas atingem o nosso corpo, elas são absorvidas e transformadas em grande parte em energia térmica. Então, a propagação por irradiação, ela não precisa de um meio material para se propagar. Ou seja, a luz do sol lá, o sol lá no espaço, ele consegue transmitir o calor do sol através de ondas eletromagnéticas. Não precisa de um meio material para se propagar. Então, irradiação é o processo de propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Ao serem absorvidas, essas ondas se transformam em energia térmica. Ok? Então, resumindo, transmissão de calor. Calor é energia em trânsito, é troca de energia. Só existe calor se há troca de energia, se há diferença de temperatura entre dois materiais, certo? O calor pode se propagar por condução,
condução basicamente nos sólidos. Então, uma molécula aquecida aquece a molécula vizinha e assim por diante, até que todo o material fique aquecido. Convecção. Condução acontece principalmente nos sólidos. Convecção é a nos fluidos, líquidos e gases. São linhas de transmissão, linhas de condução por onde o calor se propaga. O ar mais quente próximo das pessoas embaixo fica menos denso, então ele sobe e desce um ar mais frio. Esse ar mais frio entra em contato com as pessoas, se aquece, fica menos denso e sobe assim por diante, ok? E irradiação é uma propagação que não precisa de meio material. Aqui na fogueira, por exemplo, mesmo que você não encoste na fogueira, você consegue sentir o calor da fogueira por causa da irradiação, ok? Muito bem, até a próxima e